No Saber Direito desta semana, o tema é Direitos Humanos. Você vai saber como funciona o ESG, sigla em inglês que define critérios de avaliação de desenvolvimento sustentável. As aulas são com o professor Yun-Kee Lee. Olá, meu nome é Yun-Kee Lee e eu sou o seu professor do curso de Práticas ESG aqui no Saber Direito da TV Justiça. Eu gostaria de expressar a minha grande alegria de estar aqui com cada uma e cada um de vocês e agradecer ao Saber Direito da TV Justiça pelo convite que me foi feito para ministrar esse curso. O nosso curso de Práticas ESG tem um plano de aula bastante simples. São 5 aulas. Vamos começar com os conceitos gerais de ESG, ODS e sustentabilidade. Para melhorar a sua pegada na captação desses conceitos, vamos traçar o contexto cronológico, histórico e das fases do capitalismo. Com isso, vamos enfrentar também o que a teoria tradicional econômica da maximização da primazia do lucro vem sofrendo em evolução. É o capitalismo de stakeholders. Também vamos trabalhar com ODSs, criados pela ONU, inseridos na Agenda 2030 para servir de práticas do próprio ESG. Com isso, nós vamos enfrentar um grande desafio. Como se dá os marcos legais do ESG? Vamos tentar construir um arcabouço normativo a respaldar e promover o próprio ESG, ODS e sustentabilidade. Depois da carga teórica, vamos um pouco pela prática. São os litígios ESG. Nós vamos trazer julgados e casos judiciais em cada um dos fatores do ESG, ambiental, social e governança, para demonstrar que o ESG, ODS e sustentabilidade estão sim a guiar os nossos julgadores, o judiciário. Adiante, nós vamos tratar do impacto do ESG nas organizações. E por fim, vamos ver os programas de práticas ESG e a sua implantação nas organizações. Portanto, vamos ter 5 aulas. A aula 1 é sobre ESG, ODS e sustentabilidade. A aula 2 será sobre os marcos legais do ESG. Já a aula 3 é sobre os litígios ESG. A aula 4 é sobre o ESG e as organizações. E para fechar, a aula 5 é sobre o programa de práticas ESG e a sua implantação nas organizações. Nós vamos chegar aqui, iniciar a aula 1 e como na aula 1, nas demais aulas também, como pontapé teremos os apontamentos iniciais. Esses apontamentos, eles têm, no modo de sumário executivo, a finalidade de situar você na aula para que você, conforme o curso da aula, já possa fazer as devidas conexões. Vamos ver então os apontamentos iniciais dessa aula 1 de ESG, ODS e sustentabilidade. No apontamento 1, para melhor compreender o presente e falar do futuro, é necessário percorrer a história. E é por isso que os conceitos serão contextualizados na linha histórica, cronológica e, no caso desta aula, das fases do capitalismo. O apontamento 2, ESG, ODS e sustentabilidade, são conceitos autônomos, mas que estão interligados. É preciso que você raciocine com os conceitos em mão a ligação entre eles. Apontamento 3. Pode não se tratar OSG, ODS e sustentabilidade preocupações novas, mas são cada vez mais relevantes. Basta você acessar a internet e verificar o quanto o ESG
é tratado e de forma séria e contínua. Apontamento 4. Torna-se fundamental repensar o capitalismo vigente até o século passado. É a teoria tradicional da economia, que tem a primazia do lucro. Isso prevalece ainda hoje, o lucro pelo lucro pelo lucro? Vamos verificar isso nesta aula. E, por fim, o apontamento 5. É preciso conhecer todas as partes impactadas por uma organização. Quem é parte de uma empresa? Somente os acionistas, os donos ou eu, que não sou sequer consumidor? Vamos desvendar isso. Então, começamos a aula 1 de ESG, ODS e sustentabilidade. Começamos já enfrentando de cara a questão conceitual. O que é ESG? Se fizermos uma pesquisa muito simples, vamos verificar que ESG é referido como um acrônimo em inglês de Environmental, Social and Governance. O acrônimo, só para relembrar, é a junção das primeiras letras, no caso de Environmental, Social e Governance, para juntar e se formar ESG. No nosso vernáculo, no português, equivale ao ASG, a junção de ambiental, social e governança. Bom, definido o SG e o ASG, parece que sim, mas precisamos de um pouco mais. Precisamos de uma definição, uma conceituação um pouco mais acadêmica para que possamos seguir adiante. Bom, esse professor, juntamente com outros autores, também estudiosos do ESG, cunhamos uma conceituação para vocês do que é ESG. Para nós, ESG é uma tríade formada por Environmental, Social e Governance, que é o ambiental, social e governança. Mas vamos à definição que cunhamos para vocês. ESG é uma tríade de boas práticas nos campos ambiental e social, regidas com governança, cuja finalidade é o bem-estar geral. Pois bem, agora temos a definição do ESG, comumente encontrável em qualquer pesquisa de internet, e uma colaboração desse professor com outros estudiosos e autores que são Lorena Carneiro, Patrícia Bloomberg, Ricardo Freitas Silveira e Christian Lee. Guardem bem, é uma tríade de boas práticas nos campos ambiental, social, regidas com governança, cuja finalidade é promover o bem-estar geral. Agora que temos os conceitos gerais de ESG, vamos tratar de cada um dos seus fatores. Os fatores do ESG, relembrando, são ambiental, o E do ESG, o social, o S do ESG, e o G, que é o fator governança. Para explicar melhor o que cada um dos fatores representa, vamos usar a técnica de questões abordadas, o que cada um trata. No que tange ao fator ambiental, as questões mudanças climáticas, recursos naturais, energia e lixo, ou seja, tudo que for relativo a recursos naturais, meio ambiente e natureza são tratados dentro do fator ambiental. Mas vai além. Também a questão da ecoeficiência, ou seja, reduzir o consumo de recursos, minorar o impacto na natureza, melhorar a eficácia do produto, diminuir ou compensar, até compensar, a emissão de gases de efeito estufa. Postura neutra de carbono, isso tudo dentro de ecoeficiência, que é inserido no fator ambiental. Consumo consciente de água, preservação da biodiversidade, a transição energética,
para fontes limpas e renováveis. Vocês podem notar que é quase tudo relativo à natureza, mas vai além. Tem também o ecodesign, que é tratado no fator ambiental, o E do ESG. O que é o ecodesign? Produção com as melhores alternativas e com menor impacto. Aqui no Brasil, temos um exemplo fantástico de questão tratada pelo fator ambiental. É simplesmente a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos. E para fechar a questão ambiental, do que é tratado nessa questão, terminamos com uma citação extremamente interessante de Ricardo Ribeiro Alves. O lixo é uma riqueza que literalmente é jogada fora. O que ESG procura é justamente virar esse jogo. O lixo não sendo jogado fora porque é uma riqueza. Terminado o fator ambiental, vamos então ao fator social. O que o fator social trata? O que é inserido dentro do fator social? Dentro do fator social, nós temos as questões de direitos trabalhistas, segurança do trabalho, diversidade, inclusão, equidade, comunidade, privacidade, direitos do consumidor, saúde, dentre tantos outros. Ou seja, na literatura em geral, tanto no Brasil quanto na internacional, costuma-se inserir no fator social S do ESG todos os direitos humanos. E aqui vai um ponto de vista particular desse professor para vocês. Valendo da teoria clássica de direitos humanos, esse professor diria que os direitos humanos de primeira geração, a chamada primeira dimensão, que são as liberdades, sem dúvida se inserem no fator social. Também os direitos humanos de segunda geração, ou segunda dimensão, que são os direitos sociais, cabem muito bem no fator social. Contudo, os chamados direitos humanos de terceira dimensão, terceira geração, que são relativos ao meio ambiente, esses não estão no fator social. Isso é apenas uma discussão didática. Estão aonde, então? Inseririam-se no fator ambiental. O que esse professor, em ponto de vista pessoal, gostaria de compartilhar com vocês é que o ESG representa todos os direitos humanos. Inserir os direitos humanos somente no fator social é um tanto restritivo. Com essa ponderação, vamos finalmente ao fator governança, o fator G do ESG. O que está inserido dentro do fator governança? Bom, estão as relações de transparência entre as organizações, inclusive com o governo, com todos os poderes públicos. Também está inserido no fator governança a cadeia de tomada de decisão. Mesma coisa para a governança corporativa, que engloba os interesses do acionista, inclusive os dos minoritários. A ética empresarial também está no fator governança, assim como gestão de riscos e crises, gestão da cadeia de suprimentos, o supply chain, o compliance fiscal, a conformidade das obrigações fiscais e tributárias, os critérios para remuneração de executivos e também a diversidade de composição de diretoria e conselho. Notem que, muito importante, temos agora o conceito e a definição geral do ESG, tanto de forma bastante simplificada como um acrônimo em inglês para Environmental, Social and Governance, e a contribuição dada por esse professor e outros autores, uma conceituação um pouco mais acadêmica. Acabamos de ver o que cada um dos fatores ESG, ambiental, social e governança, compreendem. Então, para melhorar a pegada de vocês quanto a esses conceitos, essa carga teórica, vamos ver o contexto histórico desses conceitos. O conceito nós pegamos melhor quando compreendemos a história, em que forma que nasceu. O marco inicial que eu gostaria de destacar para vocês
é do ano de 1987. É o relatório Brundtland, também chamado do relatório do nosso futuro comum. Foi criado pela Comissão do Meio Ambiente da Organização das Nações Unidas, que trouxe o conceito de desenvolvimento sustentável. Não é que não houvesse antes, mas agora é como uma ação a ser tomada por todos em qualquer parte do mundo. Qual é a definição que foi trazida pela ONU de conceito de desenvolvimento sustentável? Bom, é aquele que refere-se ao desenvolvimento socioeconômico, político e cultural atrelado à preservação do meio ambiente. Sendo assim, as práticas capitalistas associadas ao consumo devem estar em equilíbrio com a sustentabilidade, visando aos avanços no campo social e econômico, sem prejudicar a natureza. Notem que o conceito de desenvolvimento sustentável veio com uma força, um enfoque maior no meio ambiente. Por isso que ousamos dizer que aqui nasce o fator ambiental, o E do ESG. Porque, afinal de contas, com o desenvolvimento sustentável traçado pela ONU no relatório Brundtland, a ideia é a garantia do suprimento das necessidades da geração futura por meio da conservação dos recursos naturais. Em outras palavras, o desenvolvimento que satisfaz as necessidades da nossa geração, da geração atual, sem comprometer a necessidade e os recursos e a capacidade das gerações futuras. Encerro essa parte do desenvolvimento sustentável com os dizeres que encontramos em qualquer estudioso. É muito importante salientar que devemos entregar para as gerações futuras um estado de coisas, no mínimo igual ao que recebemos. Se possível, e devemos nos esforçar, um estado de coisas melhor para as gerações futuras. Mas continuemos dentro dos marcos históricos. E chegamos, depois de 1987, ao ano de 1997, quando é criado o Global Initiative Reporting, ou Global Reporting Initiative, o GRI. Se em 87 o conceito de desenvolvimento sustentável foi criado com aquela pegada mais ambiental e que para nós é o nascimento do fator ambiental, o E do ESG, é preciso criar sistemas de métricas para implantação e também para fins de relatório. O GRI é uma organização sem fins lucrativos que nasce com o objetivo de padronizar os relatórios de sustentabilidade das empresas em termos globais. Já no ano de 2000, através do Pacto Global, a ONU traça um desenvolvimento também com responsabilidade social. Atrela-se a sustentabilidade, adiciona-se as questões sociais. Aqui no ano 2000, nós particularmente definimos como nascimento do fator social, o S do ESG. Temos então o E e o S. No ano de 2005, sim, nesse ano, nasce o termo ESG. Junta-se a governança com o ambiental e com o social. A publicação Who Cares? Wins dá origem ao termo ESG em parceria realizada pelo Pacto Global e o Banco Mundial. Ou seja, práticas ambientais e ESG requerem governança. Sem governança, com sistema de gestão, por exemplo, não se avança. Ainda em 2005, já para abarcar o ESG que nasceu, são traçados os princípios para o investimento responsável, o PRI, que traz 6 princípios voluntários para incorporar os critérios ESG, não mais só ambiental ou só social, mas todo o conjunto de ESG, em práticas de investimento e foi criado para guiar as instituições
de acordo com a Agenda de Sustentabilidade Global. Sustentabilidade agora significa ESG, ODS. Sustentabilidade em ESG e ODS. Caminhemos ainda dentro dos marcos históricos. Em 2011, também para servir o ESG em métricas e relatórios, é criado o SASB, Sustainability Accounting Standards Board. O SASB é uma organização sem fins lucrativos que promove e divulga dados sobre a sustentabilidade corporativa das empresas para os investidores. Caminhemos para o ano de 2015. Esse é um marco extremamente importante. Em 2015, a ONU cria a Agenda 2030, estabelece os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no inglês, Sustainable Development Goals, no português, ODS, no inglês, SDG. São 17 ODSs. Esses ODSs trataremos com detalhes mais adiante, mas já antecipo, os ODSs foram criados para servirem de ações com fins à realização do ESG. ODS significa, na prática, as próprias práticas ESG. Portanto, num primeiro plano, o ESG se realiza através dos ODSs. Ainda em 2015, temos o Acordo de Paris, um tratado mundial que visa a redução do aquecimento global. Durante a Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas de 2015, aconteceu a negociação desse termo, desse Acordo de Paris, que veio a ser assinado no ano seguinte por muitos países, inclusive o nosso Brasil. Por fim, dentro do marco histórico, chegamos ao ano de 2019. E é para destacar um outro framework. Em antecipação, framework é sistema de métricas para implantação, condução e até avaliação de um programa de práticas ESG. De qualquer forma, em 2009, o destaque fica para o IRIS Plus, ou IRIS Mais em português, que é justamente um novo framework, um sistema de métricas mais detalhado, com acurácia melhor, para servir de avaliação, por exemplo, de um programa de práticas ESG. Traçado o contexto cronológico histórico, nós vamos agora para as fases do capitalismo. É muito importante fazer toda essa contextualização para que vocês possam compreender quando ESG, ODS e sustentabilidade, cada um deles surgiu. Por quê? Para quê? Quais as finalidades? E para melhorar essa fixação, vamos ver as fases do capitalismo. Traçamos aqui de uma forma bastante simplificada as fases do capitalismo e colocamos 4 delas. A fase do capitalismo chamado comercial. É o capitalismo que nós lembramos das grandes companhias de Índias, que traziam, por exemplo, das colônias, como o Brasil foi, o que se chama hoje de commodities, matérias-primas para centros mais desenvolvidos à época, como a Europa. Esse é o capitalismo comercial. Depois, com a Revolução Industrial, passamos para o capitalismo considerado industrial, do industrialismo, ou seja, um capitalismo de manufaturas, uma época bastante efervescente, inclusive para as mudanças sociais. Não muito distante, adentramos ao que se chama do capitalismo financeiro, dos grandes bancos, das grandes instituições bancárias que reinavam, ainda reinam, mas à época de uma força muito maior. Atualmente, dizem que estamos a viver a fase do capitalismo informacional, o capitalismo de dados e informações. Quem nunca ouviu falar em que o novo petróleo são as informações e dados? Bom, essas são as fases do capitalismo. Mas, independentemente das fases do contexto histórico, qual é a teoria econômica que vem prevalecendo desde então? Até hoje, podemos dizer que, pelo menos com muita força, a teoria econômica tradicional vem a prevalecer.
é a maximização do lucro como o único objetivo das empresas. É a primazia do lucro, quase que completamente e quase que reinante de forma absoluta. Mas, em adiante, nós vamos ver que a teoria econômica tradicional da primazia do lucro vem sofrendo um grande desafio, uma evolução, eu diria, uma contestação. No Fórum Econômico Mundial, em Davos, 2020, foi erigido o conceito de um novo capitalismo, o capitalismo de stakeholders. Mas, afinal de contas, o que é o capitalismo de stakeholders? Vamos começar com o que significa stakeholder. E, para isso, estou a valer das lições de Friedman, que não é o Milton Friedman, é um outro estudioso. Friedman diz que stakeholder vai em minha tradução livre, porque a definição originária está em inglês. Stakeholder é todo grupo ou indivíduo que pode afetar ou ser afetado por uma organização na consecução dos seus objetivos sociais. Bom, então o capitalismo de stakeholder é o capitalismo da parte interessada. O que modifica isso em relação à teoria econômica tradicional? Vejamos, pela teoria econômica tradicional, são partes de uma organização, de uma empresa, corporação, de cima para baixo, sem dúvida, os donos, os proprietários dessa empresa, os acionistas, os cotistas, os investidores, os fornecedores, os credores, os empregados e, recentemente, sem sombra de dúvida, até os consumidores. Como fica, então, por exemplo, as comunidades? As pessoas em geral são partes integrantes, partes interessadas, partes afetadas de uma empresa? Pelo capitalismo de stakeholder, e lembre-se do conceito de stakeholder, de que pode ser afetado ou afetar uma organização, uma empresa, também as pessoas fazem parte interessada dessas empresas. Tomemos como exemplo o clima. O clima é um fator muito importante para definir o que é um capitalismo de stakeholder. Um dos fatores. Eu vivo no outro lado do mundo e tenho uma empresa no lado oposto. Não sou sequer consumidor dessa empresa, de seus produtos ou serviços. Sou eu uma parte interessada, afetada dessa empresa? Bom, se essa empresa emite gases de efeito estufa e tem a questão do carbono, sem dúvida o clima vai ser alterado ou tenha uma participação direta dessa empresa em afetar o clima. E eu que vivo do outro lado do mundo, lembrando que sequer consumidor sou, tenho interesse porque o clima onde eu vivo será alterado. Logo, eu tenho total direito de afetar, de pedir a alteração das práticas ambientais dessa empresa, porque eu sou afetado através do clima. Tenho uma sugestão de leitura para vocês, para quem quer saber um pouco mais do capitalismo de stakeholder. De autoria de Klaus Schwab, é o Stakeholder de Capitalismo, no título original em inglês, que é Stakeholder Capitalism. Vamos seguir adiante? Dentro desse exemplo do clima, também tem um livro extremamente importante e interessante. O título original é Green Swans, Cisnes Verdes, de autoria de John Elkington, juntamente com outros coautores. Esses autores, nesse livro, Green Swans, identificaram 5 tipos de riscos associados às mudanças climáticas que podem contribuir para uma crise financeira muito séria. O destaque aqui é que a questão do clima não é restrita a ecologistas, mas também de interesses de todas e todos nós. Quais são esses 5 grandes riscos que podem advir de mudança climática severa? 1. O risco do crédito. As mudanças climáticas podem atrapalhar os devedores a honrarem seus compromissos. Além disso,
a possível depreciação dos ativos utilizados como garantia para os empréstimos também pode contribuir para os aumentos do risco do crédito. 2. Risco dos mercados. Se houver uma mudança acentuada na percepção dos investidores quanto à rentabilidade, pode haver vendas rápidas de ativos, liquidações a preços baixos mesmo. E isso pode desencadear uma crise financeira. 3. Risco de liquidez. Ele também pode afetar bancos e instituições financeiras que não são bancárias. Isso ocorrendo, faltando a capacidade de refinanciar, a crise financeira tomará proporções gigantescas. 4. Risco operacional. Em caso de evento climático severo, podemos, por exemplo, ter o fechamento de escritórios, o comprometimento da rede de computadores ou até de data centers. Dá para imaginar a gente ficar sem internet, não só para nossas mídias sociais, mas para trabalhar? Muito difícil, não? E 5, risco de cobertura. Aqui é mais ligado ao mercado securitário. Imaginem que, em casos de eventos climáticos severos, os sinistros ocorrerão em número muito maior. E isso pode desencadear uma crise no mercado de seguros extremamente severa. Vamos seguindo adiante? Prometi para vocês que trataria com mais detalhes sobre ODSs. Então, vamos a eles. Antecipei para vocês que ODSs foram criados pela ONU dentro da Agenda 2030 inseridos. Os ODSs, na verdade, são as próprias práticas ESG. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável servem para que seja concretizado, realizado o ESG. A razão disso é que, como nós podemos ver, ESG tem por natureza uma conceituação geral, um tanto abstrata, difícil de ser concretizado. Como eu vou realizar somente pensando em 3 fatores, o ambiental, o social e governança? Percebendo essa dificuldade, a ONU lançou os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 e, como dito, repetido à exaustão, para ser as próprias práticas ESG, os ODS recebem uma numeração. Eu vou adiante aqui para vocês, em detalhes, tratar desses ODS. Nós temos 17 ODS. Cada um recebe uma numeração de 1 a 17. Em seguida, uma nomenclatura. Dentro de cada um dos ODS, são compostos metas para serem atingidas, metas a serem buscadas. Mas não para por aí. Em cada meta há uma indicação de indexadores. Notaram que, como a ONU especificou os ODS, o objetivo é que seja realizável mesmo. Se formos pensar em cada um dos ODS, vamos fazer um exercício, uma prova de que ODS representa as próprias práticas ESG. Peguemos, por exemplo, ODS 1, que é erradicar a pobreza. Vamos tacar o S de social, porque fica um tanto tranquilo. ODS 2, erradicar a fome, S de social. 3, saúde de qualidade, S de social. 4, educação de qualidade, S de social. Igualdade de gênero, S de social. Mas, professor, só S? Sim, os 5 primeiros ODS são representativos do fator social, o S do ESG. Adiante. 6, água potável e saneamento. Opa! Ambiente. E, environmental. 7, energias renováveis e acessíveis. E, ambiental. Trabalho digno e crescimento econômico. S, social. 9, indústria, inovação e infraestrutura. Tem a ver com gestão. Lembre-se que sempre que se for gestão, é governança. G. 10, reduzir as desigualdades. Esse é de planejamento. Governança. G.
11. Cidades e comunidades sustentáveis, também é de gestão e planejamento. Governança, G. 12. Produção e consumo sustentáveis, ambiental, E. 13. Ação climática, ambiental, E. 14. Proteger a vida marinha, ambiental, E. 15. Proteger a vida terrestre, ambiental, E. 16. Paz, justiça e instituições eficazes. Esse é governança, G. 17. Parcerias para a implementação dos objetivos, dos próprios ODS. G. Governança. Um destaque aqui fica para o ODS 16. Para nós que somos operadores de direito, é no ODS 16 que há o compromisso de uma eficácia, ou seja, de resolução de conflitos de forma mais efetiva, com duração muito menor em termos de tempo. É onde nós devemos auxiliar o nosso judiciário para desafogar a quantidade enorme de processos. Como podemos fazer isso? Todos nós, inclusive advogados, através de meios alternativos de resolução de disputas. Vamos adiante um pouco para verificar, então, como é essa questão de transformar ESG em ODS, ODS em ESG. Vocês verão que esse professor não está sozinho. Também a Universidade de Cambridge, através de seus ensinamentos, segue a linha de que nós precisamos ir do geral para o específico. O geral é ESG, o ODS é o lado específico. Então, quando se fala ESG em ODS, estamos a dizer que pratica-se, realiza-se o ESG através dos ODS. E o que é o ODS em ESG? Significa que o ODS são as próprias práticas ESG. E o que é sustentabilidade em ESG e ODS? É a sustentabilidade considerando os seus 3 fatores, ambiental, social e governança, e através, pelo menos no primeiro plano, dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vocês já estão preparados com toda essa carga teórica para verificar o que é ESG e o que não é ESG. Vamos então começar com o que não é ESG. Não é ESG um mero cumprimento de obrigações legais e regulatórias. Por que disso? Porque ESG, como boas práticas, pede que você vá para além de suas obrigações legais. Por exemplo, se eu tenho por lei, por mandamentos legais, respeitar a diversidade e inclusão, posso fazer exatamente o que a lei manda. O que ESG pede? Que você vá além. Teremos exemplos disso. Organizações e empresas que estão a fazer isso. Para cumprir somente a lei, não precisa criar ODS, ESG ou sustentabilidade. Basta exigir o cumprimento de leis. Portanto, ESG, como boas práticas, exigem um esforço, um comprometimento para ir além das obrigações legais. Mas ESG também não é só marketing. Não há problema nenhum com marketing. O que ESG exige, ao usar o marketing, ao se valer de marketing, é que você tenha conteúdo, que suas divulgações possam ser aferidas, comprovadas, auditadas, contestadas, se for o caso, até elogiadas. Portanto, quando você aderir ou realizar as práticas ESG, ODS, tenha certeza que alguém pode e deve verificar. Os relatórios de práticas ESG, sustentabilidade em ESG e ODS, são extremamente importantes justamente para que todos possam ver suas ações, verificar e até contestar. Seguindo nessa linha, ESG também não é apenas filantropia. Filantropia é excelente, mas ESG tem que ir além. O próprio ESG, um programa de práticas ESG, precisa ser autossustentável. O que isso significa? ESG precisa dar retorno para as organizações. ESG nasce no ambiente de negócios, dentro do capitalismo. E que retorno o ESG pode dar para uma empresa? Pode dar em aumentar a sua resistência contra impactos não previstos e até
impossíveis de evitar, como a pandemia. Quantas empresas com boas práticas ESG conseguiram absorver de uma forma bastante boa os impactos da pandemia? Ou então, na resiliência. As práticas ESG transformam as organizações de forma que elas possam ficar com a adaptação, o conceito de adaptação e a força de adaptação muito melhor. E, por fim, também em termos de rentabilidade. Isso significa que com ESG vai ficar muito mais rentável, vai gerar mais lucro? Não exatamente nesse sentido. O que significa que ESG atende àquele ponto que os investidores procuram sempre. Não é só um número, precisa ter uma certa estabilidade. ESG confere uma maior longevidade e uma resistência maior a crises. E, por fim, não é ESG somente práticas de curto prazo. ESG é programa contínuo. Suas ações são tratadas de forma contínua. Visto que é ESG, vamos então ao que não é ESG. Não é ESG, na verdade é o que é ESG agora. Para dizer o que é ESG, nós trouxemos 3 citações de pessoas e institutos extremamente destacados no campo do ESG. ESG, por exemplo, na palavra de Carlos Pereira, do Pacto Global, ESG não é uma evolução da sustentabilidade empresarial, mas sim a própria sustentabilidade empresarial. Outra citação é de um fundo muito importante, destacado sobre ESG. ESG elimina empresas insustentáveis, com práticas desatualizadas e efeitos colaterais prejudiciais, ao mesmo tempo em que minimiza o risco para investidores, pois garante empresas mais responsáveis e com maior probabilidade de sucesso ao longo prazo. Por fim, uma citação do head do McKinsey. Sustentabilidade agora é parte central dos negócios. ESG é isto. ESG, sem dúvida, veio para ficar. Antes de ir para o nosso quiz, vamos ver qual é a percepção do mercado em geral e do mercado financeiro com relação a ESG. Trouxemos para vocês alguns destaques dos principais jornais e mídias. Agora, nós podemos ver que essas mídias estão a destacar muito fortemente o que vem ser ESG. Vamos às manchetes. Investimentos ESG estão no radar das empresas em 2022, diz um estudo. Outra manchete. Por que investir em ESG é mais lucrativo? E também tem destaque para as micro e pequenas empresas que estão a aderir às práticas ESG. A adesão às práticas ESG entre MPS é difícil, mas viável. Pautas de ESG são desafios para líderes de mídia e tecnologia. Comunicação é a voz das empresas com foco em ESG. Conheça as empresas do setor de moda comprometidas com as pautas ESG. Também os escritórios de advocacia estão, sem dúvida alguma, aderindo às práticas ESG. Esse professor, como advogado, é uma prova viva e um exemplo de como o ESG, no mundo jurídico, tem atuado de forma muito forte. E o destaque para o setor de agropecuária. O setor de agropecuária vem sofrendo um ataque, entre aspas, do pessoal do ESG, mas com uma certa razão. É preciso certificar todo o ciclo produtivo do ESG. No caso, o gado, desde o pasto até o corte e o congelamento da carne no frigorífico, é preciso certificar todas as fases da produção. Isso porque estamos falando do desmatamento para a produção da carne. Em seguida, vamos ver a percepção do mercado financeiro com relação ao ESG. 3 manchetes, 3 destaques trouxemos. CEO da BlackRock exalta a aliança entre ESG e o capitalismo. O BlackRock, só para vocês se lembrarem,
é um fundo de investimento que está gerindo mais de US$ 1 trilhão. E o seu CEO acaba, desde o ano passado, reforçando e neste ano, numa carta aberta ao mercado financeiro, diz que o fundo não investirá mais em empresas que ao menos tenha iniciado as práticas ESG. Isso é muito importante, ao menos iniciado. A ESG também é inclusão. Outro destaque, consumo consciente não diminuiu com a inflação, diz o CEO de uma grande rede de vestuário. E por fim, o negócio ideal lucra e resolve problemas sociais. Bom, chegamos aqui. Antes de ir ao nosso quiz, fazer um breve resumo dessa carga teórica toda que vocês tiveram nesta aula 1, que é de ESG, ODS e sustentabilidade. Tivemos o conceito geral de ESG. Para melhorar a captação, trabalhamos com o contexto histórico. E adiante fomos com as fases do capitalismo. Fizemos uma ligação de todos esses conceitos, ESG, ODS e sustentabilidade, para chegar em detalhes no ODS. E, por fim, capturar o que é e o que não é ESG. Compreendidos? Podemos, então, ir ao nosso quiz? O quiz tradicional dessa casa, do Saber Direito, da TV Justiça e também do nosso curso de práticas ESG, não tem a intenção de servir de prova, exame. Não, não é esse o espírito. O quiz, ele é uma técnica de memorização de tudo que foi tratado na aula. Se você prestou atenção, com certeza, de uma forma divertida, nós faremos esse quiz. Podemos ir ao quiz, então? Vamos ao primeiro quiz. Quem deve estar comprometido com a Agenda 2030? Lembre-se, antes de ir às respostas. Agenda 2030, ONU. Agenda 2030, ODS. ODS igual às próprias práticas ESG. Mas vamos às alternativas. A. Estados e municípios. B. Todos os entes da federação. C. Nações. D. Todos, inclusive cada um de nós individualmente. Conseguiram pensar? Quem deve estar comprometido com a Agenda 2030? Qual é a alternativa correta? Pense um pouquinho. A resposta correta é D, alternativa D de dado, todos, inclusive cada um de nós individualmente. Vamos esperar um pouquinho e vamos ao quiz 2. Em qual setor econômico a preocupação com a sustentabilidade tem ganhado maior destaque e engajamento? Vamos às alternativas? Alternativa A, setor de serviços. Alternativa B, setor agropecuário. Alternativa C, setor industrial. E alternativa D, todos os setores, inclusive o segmento jurídico. Pensaram um pouco, pessoal? Quais setores? Pronto? Vamos à resposta? A alternativa correta são todos os setores, inclusive o segmento jurídico, ou seja, todos nós devemos estar preocupados e engajados nas questões de sustentabilidade, ESG e ODS. E agora nós vamos chegar ao nosso último quiz, ao terceiro quiz desta aula 1 de ESG, ODS e sustentabilidade. Vamos a ele. É um pouco mais elaborado. É verdadeira a seguinte afirmação? É impossível compatibilizar retorno financeiro e sustentabilidade. Alternativa A, sim, porque para produzir lucro é necessário prejudicar o meio ambiente.
Alternativa B de bola, não, pois é possível gerar ganhos e ser sustentável. Não, porque os consumidores não consomem produtos sustentáveis. D de dado, sim, porque não existe lucro sem risco. Pensar um pouquinho. A alternativa correta só pode ser B de bola. Não, pois é possível gerar ganhos e ser sustentável. Aqui nessa questão, a ideia do quiz eu falei para vocês que é trazer a memorização da matéria tratada. Pois bem, por que então é impossível incompatibilizar retorno financeiro e sustentabilidade? Esta afirmação nós podemos percorrer na nossa aula que não é verdade. Hoje, lembram-se do conceito de capitalismo de stakeholder? É preciso cuidar também de outros fatores, para que a própria empresa possa continuar suas atividades. Se você não acredita que uma empresa possa seguir os caminhos de ESG, ODS, sustentabilidade, pensem que em longo prazo, esta empresa que não cuida do meio ambiente, que não cuida do seu lado social e das comunidades, que não tem governança, fatalmente encontrará caminhos bem mais tortuosos e que ainda pode não encontrar uma longevidade. E é por isso que deve prevalecer a ideia, o sentimento que é possível ter lucro e ser sustentável. Por que isso? Porque é bom para os próprios negócios. Chegamos ao final da nossa aula 1, ESG, ODS Sustentabilidade, do nosso curso de práticas ESG, aqui no Saber Direito da TV Justiça. Quero agradecer todo o suporte que eu tenho recebido do pessoal da TV Justiça, do Saber Direito. E agradecer também imensamente cada uma e cada um de vocês que estão a prestigiar o nosso curso de práticas ESG. E aí convido para a próxima aula, a aula 2, de marcos legais do ESG. Vamos enfrentar juntos o desafio de responder à questão: há no sistema jurídico atual normas vigentes que possam servir de marcos legais do ESG? E também, quem sabe, com a resposta, construir juntamente o arcabouço normativo para servir de marcos legais do ESG, para respaldar e para promover o ESG, ODS e sustentabilidade. Até a próxima aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.